Olá, estudantes do terceiro ano, eu sou Adriano, professor de artes. E nessa aula a gente vai falar sobre Barroco Brasileiro, parte número 1. O que a gente vai ver hoje, então? Nós vamos conhecer um pouquinho da arte barroca brasileira, ver suas características e evolução. A gente vai ver, pessoal, que nós tivemos umas características especiais com relação ao que a gente trouxe de Portugal. Então, Portugal ele tinha uma influência maior da parte norte, que eu vou falar nessa aula, então isso vai trazer exatamente essa tipia de imagem que nós vamos ter. E a gente vai ver também três grandes vultos dentro dessa arte colonialista brasileira, que eles vão ser exatamente os representantes maiores daquilo que a gente vai conhecer como barroco brasileiro, tá ok? Vamos então fazer duas frasezinhas só para a gente poder tentar entrar dentro do clima dessa aula. Primeiramente, é possível que um movimento artístico se adapte a cada local em que ele é levado? Digamos assim, eu tenho uma linguagem artística, eu vou levar para um local, estou no local A, vou levar no local B. Quando eu chego lá, vai ficar igual como era antes ou lá vai se adaptar? O que vocês acham? Outra coisa, a riqueza pode transformar a forma de fazer arte no país? Eu faço arte nesse país aqui. E de repente eu começo a ganhar muito dinheiro nesse país. Será que a arte vai mudar graças a isso? Essa aula vai responder a gente, tá bom? Vamos lá. O clero católico, no intuito de catequizar o Brasil, traz a arte barroca europeia como ferramenta do ensino da religião no Brasil no século XV. O barroco brasileiro teve o auge no século XVIII até o século XIX. O que vai acontecer? Nós temos franciscanos, jesuítas, beneditinos, todos eles vieram para o Brasil para quê? Para poder ensinar o povo a religião. Então, dentro da visão do português, ele falava que era um país sem Deus, sem rei e sem lei. Então, eles queriam trazer esses três elementos para o Brasil. E o elemento religião era muito importante. Lembrando que eles faziam uso da catequização através do ensino das palavras. Então, eles tentavam tirar do alfabetismo que eles podiam, mas, como era muita gente que não sabia ler e escrever, qual que é a melhor forma de ensinar pessoas que sabem ler e escrever? Através da música e através das artes visuais. Então, essas são as ferramentas que eles utilizaram. Mas Portugal, como ele tinha uma certa inimizade com a Espanha ela ficou muito ligada com a Renascença italiana. E Portugal ficou muito ligado com a Renascença nórdica, que é a Renascença do Norte, que ficava ao inverso do sentido da italiana. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então a gente vai ver que nosso barroco brasileiro tem características muito diferentes daquele barroco clássico italiano que a gente conhece. Então a gente vai ver que o barroco teve seu auge exatamente no século XVIII e XIX, lembrando vocês que somente no século XIX que a missão francesa chega no Brasil e traz a escola clássica de arte, ou seja, quando Dom Pedro II abre o Brasil para que o público externo venha para o Brasil e comece a ser feito um ensino profissional de arte. Até aquele momento era esse ensino que nós temos aqui, o ensino, vamos colocar como semi-profissional. Inicia em Salvador e Rio de Janeiro, no barroco brasileiro, né? Inicia-se no Salvador e Rio de Janeiro, mas destaca-se mais tarde em Minas Gerais. No ápice do ciclo de ouro surgem as pequenas vilas com suas igrejas com muita ornamentação dourada. Lembrando vocês por que surge o barroco? O barroco, lá na Europa, surge quando a Renascença chegou até um momento que não tinha mais o que expandir e Tintoretto faz uma tentativa de trazer alguma coisa diferente dentro dessa linguagem renascentista. Surge o barroco. O barroco ele vai vir numa época da Europa que estava tendo os grandes descobrimentos. Então estava tendo um mundo novo sendo descoberto e estava sendo trazido toda essa riqueza, um mundo novo lá para a Europa, e a Europa ficou extremamente rica. Agora Portugal já estava extremamente rico, quando chega no Brasil, começa a explorar essa riqueza e com o ciclo, vamos colocar com o ciclo do ouro, que nós temos mais na região central e sudoeste, e nós temos lá no norte o ciclo da cana-de-açúcar, trouxeram uma riqueza muito grande para a população do Brasil. E como a Igreja Católica estava no Brasil e ela queria exatamente se expandir e se divulgar e conquistar todo o pessoal para o catolicismo, eles fizeram o quê? A mesma coisa que o Barroco fez na Europa. Eles fizeram essas igrejas totalmente ornamentais, totalmente esplêndidas com relação a trazer como se fosse o céu para a terra. E uma coisa interessante, você lembra que eu falei que toda a linguagem se adapta ao local que ela chega? Quando o barroco do Brasil quando o barroco veio para o Brasil, ele pegou as características lá do norte, que é exatamente dos pintores flamengos, que eram muito detalhistas. Eles não estavam muito dentro daquela coisa de perspectiva, não muito coisa do esfumato. Eles não estavam querendo muito isso. Eles estavam querendo mais o detalhamento. Então eles estavam dando uma continuidade no estilo gótico. Então o estilo gótico da Idade Média estava dando uma continuidade no estilo nórdico, que é exatamente aquilo com detalhamento. Então isso vai ser a Renascença que vai ser do norte, até que na alta Renascença italiana, ela se torna mundial como a versão italiana. E no Brasil, quando esse barroco no norte chega para o Brasil,
ele se adapta com a cultura brasileira, mas ele traz um pouco do rococó, porque aqui eles quiseram trazer aquela coisa grandiosa. E nós, como nós temos padres que vieram de várias regiões do mundo, que eles serviam a Igreja Católica, então tinha padres franceses, portugueses e vários outros padres, eles pegaram essas tendências de fora. E o rococó estava sendo uma novidade que estava acontecendo na França. Então esse rococó, que é essa coisa bem grandiosa, ostensiva, estava sendo aplicado nas igrejas do Brasil. E com isso, de Minas Gerais, essa coisa da Vila Rica, que estava tendo essa grandiosidade de ouro, foi adotada essa forma de fazer uma arquitetura muito exuberante. Então nós temos um barroco já voltado para o rococó dentro do solo brasileiro. E nós temos então essas duas divisões. Nós temos um barroco muito requintado, Minas Gerais, Rio, lembrando que Rio foi capital do Brasil até 75, Pernambuco, Bahia, Salvador foi capital até 1763. Relevos de madeira com cobertura de ouro, que era usado cedro, que era uma madeira muito cara, mas era abundante, e foi utilizada a mescla de pedra-sabão, escultura com pintura, característica do barroco. O barroco, ele fez uma arquitetura que lhe dava espaço para escultura, e no Brasil a mesma coisa. Então ele fez uma forma de arquitetura que dava espaço exatamente para escultura. E a pedra-sabão é uma pedra muito maleável, muito fácil de se trabalhar, muito mais leve, e era utilizada dentro do Brasil. E o restante do Brasil, que não tinha essa riqueza tão grande, nós temos um barroco simplificado. Mesma formatação, porém com a limitação do financeiro, porque eles não tinham, nessas outras cidades, não tinha o ciclo da cana-de-açúcar e não tinha o ciclo do ouro. Então, por isso que era um barroco um pouquinho mais, vamos colocar assim, mais discreto. Vamos colocar dessa forma. Vamos lá, aproveitando que a gente falou até agora, quais são as cidades que se destacaram no barroco brasileiro durante o ciclo do ouro? Eu falei duas cidades que se tornaram muito importantes durante o ciclo do ouro dentro do barroco. Escreva para mim o nome dessas cidades e fico aguardando vocês, ok? Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Manda para mim, tá ok? Então vamos entender mais ou menos a forma estética que nós temos de ser barroco com linguagem brasileira. A arte barroca brasileira é religiosa, com raiz na arte educativa da Idade Média, herança da arte bizantina. Falei as outras oportunidades para vocês. Quando a gente fala de arte da Idade Média, é uma arte quase que uma história em quadrinhos. Nós tínhamos pouco espaço e tinha que ter muita informação. Então é uma arte muito simplificada. Então uma imagem, aquele ditado que fala que uma imagem tem 1000 palavras, então isso era exatamente a Idade Média. Uma imagem tinha que ter vários significados. Então, como eu falei em outras oportunidades, quando eu estou falando com uma mão assim, significa que estou falando. Quando eu estou mão assim, estou recebendo. Quando eu coloco a mão assim, significa que estou abençoando. Então existiam vários códigos
dentro dessa linguagem da Idade Média, que eram códigos que ficavam como forma de expressão. E essa forma de expressão que vai ser característica dessa arte bizantina, ela vai vir para nós, dentro desse barroco. Então o nosso barroco ele tem muito essa coisa da Idade Média. Lembrando vocês, quando nós falamos de Portugal, o barroco português foi um barroco baseado no norte. Então é um barroco mais evidenciado na questão de detalhes. Se vocês verem um autor que nem Dürer ele foi gravurista, ele fazia muita questão de detalhes, e ele pegava muito essa coisa do norte. Então a gente vai ver muito essa coisa de... quando a gente vai ver Jan van Eyck, quem tiver a oportunidade de ver uma pintura dele, principalmente lá o noivado de Arnolfini, nesse noivado vocês vão ver que vai aparecer um casal, vai ter um espelho atrás e vai aparecer no reflexo do espelho o próprio pintor pintando esse casal. Então é muito detalhe, isso que o português trouxe para nós. O barroco português que vai se tornar um barroco brasileiro é um barroco com muito detalhamento. Então nós temos muitas imagens da Idade Média associadas ao detalhamento, vai dar cara do nosso barroco brasileiro. E essa herança também vai trazer um pouco do rococó, que vai ter muita ostentação, muito ouro, muita grandiosidade, muitos volumes, muitas voltas, volutas. Isso é uma característica rococó que vai ter no Brasil. Então, o barroco brasileiro é um barroco misturado com rococó. Lembrando que rococó é o barroco francês. Então, quando o barroco foi tirado da Itália e foi levado para a França, na época de Luís XIV, nós tivemos uma exuberância muito grande. Então, nós temos aquele Palácio de Versalhes, tudo muito grande, garfo de ouro, faca de ouro, prato de ouro, pedra preciosa nas paredes. Isso é o exagero. E o rococó é o exagero de riqueza. Isso que veio como característica do nosso barroco brasileiro. Então, lembrando que a missão francesa traria a Escola Acadêmica de Arte, viria para o Brasil somente no século XIX, mediante a permissão do Dom Pedro II, a abertura do país. Então, o que acontece é o quê? Nós vamos ter, com essa coisa de detalhamento, nós temos os autores que são dessa arte colonial, vamos colocar dessa forma. Esses autores, um deles foi para Portugal, foi e voltou, mas pegou essa escola portuguesa muito ligada à Idade Média. Não teve acesso exatamente à escola italiana, que é a escola da anatomia. Não teve essa coisa de fazer um ser humano com 7 cabeças e meia. Não teve essa coisa de colocar regras que existia lá no Policleto, lá na era clássica grega. Então nós vamos ter nosso barroco vai ter muitos problemas nesse sentido, que foram solucionados quando a missão francesa veio para o Brasil, que daí foi o ensino da arte italiana no Brasil, essa arte clássica. Tanto é que nós tivemos daí, quando Vitor Meirelles, Almeida Júnior, nós já tivemos um neoclássico brasileiro, vamos colocar que é um novo renascimento, já exatamente com a proporção, a questão de claro e escuro, a questão lá de esfumato, a questão de perspectiva. Daí esses valores vêm para o Brasil após o século XIX, até antes essa arte mais ligada à arte medieval, vamos colocar dessa forma. Então, características brasileiras principais desse nosso barroco: emoção, movimento, ostentação excessiva, exatamente muito parecido com o barroco francês, e nós temos o problema estrutural da anatomia. Por isso que vocês vão ver obras de Aleijadinho, que ele tem a cabeça proporcionalmente muito grande. Vocês vão ver problemas de articulação, ombro muito recolhido, braço muito longo, muito curto, pernas longas demais, pé desproporcional, nariz desproporcional com relação ao rosto. Por quê? Eles estão mais preocupados com a expressão do que com uma formatação da imagem perfeita. Vamos colocar que é quase um maneirismo. O maneirismo foi quando foi dado alongamento das formas para dar expressão. Então, o nosso barroco brasileiro, ele é mais ou menos dessa forma. Ele é um detrimento da forma com relação à emoção. A evidência é a emoção, não tanto uma proporção exata. Então, nós temos agora, nesse barroco brasileiro, a gente vai entrar na era do ciclo do ouro. O ciclo do ouro, Rio de Janeiro torna-se capital do Brasil em 1763. A população do Brasil passou de 300 mil para 3 milhões, ou seja, nós tivemos um aumento exponencial de pessoas, por quê? Agora a cidade se torna rica. Nessa época vai ter Inconfidência Mineira, que é aquela coisa do povo não estar muito contente de Portugal, e nessa época vai surgir aquele ditado lá do Santo do Pau Oco, por quê? A igreja ela pegava a riqueza do Brasil, colocava dentro de santos católicos, fechava e mandava lá para Portugal escondido, sem pagar imposto. Então essa é exatamente o clima que está dentro do Brasil. Está tendo essa coisa de muita riqueza do Brasil e o pessoal tentava pegar essa riqueza e levar tudo para Portugal e o brasileiro não estava gostando disso, porque já tinha gente nascida no Brasil, então já tinha cidadãos brasileiros e eles estavam vendo essa apropriação da riqueza brasileira por Portugal.
Nós temos também, surge a primeira igreja com base poligonal no Brasil, a Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro do Rio de Janeiro. Uma evolução da arquitetura. Agora nós temos uma igreja geométrica, vários campos, e dá exatamente essa coisa redonda da igreja. Por quê? Com essa coisa redonda eu vou ter tetos redondos, tetos com fundos infinitos, que a gente vai ver mais para frente no finalzinho da aula, como o pintor Mestre Ataíde, ele vai dar uma ilusão de ótica muito grande, porque ele vai fazer com que tivesse um teto como fosse um buraco no céu, um buraco no teto da igreja, mas na verdade uma ilusão de ótica, exatamente porque a igreja agora elas estão mais arredondadas. E nós temos também o estilo barroco brasileiro, cria as casas não religiosas, uma arquitetura com influência dos azulejos portugueses. O que acontece? O barroco chegou no Brasil só religioso. Só que daí o que acontece? Deu tão certo esse barroco que começou a ser feito casas não religiosas, casas de pessoas. E das cidades se ficaram com aquele tom de ouro preto que nós temos hoje. Aquelas casas muito bonitas, todas alinhadinhas, todas perfeitas, com muitas volutas, muito ornamento, e isso vai se tornar um barroco civil, vamos colocar dessa forma. Então as casas agora não são mais só igrejas, mas toda a cidade se torna uma arquitetura barroca. Você vai ver muito isso lá dentro da Bahia e dentro de Minas Gerais. Só que eles vão usar uma coisa que era uma grande novidade na época, que é o azulejo português. Vamos colocar dentro da época, a China estava exportando muita arte, e a China começou a exportar aquelas cerâmicas da família azul, exatamente aquele azul muito bonito. E Portugal viu esse azul, achou maravilhoso e começou a fazer azulejos. Portugal já tinha uma cultura de azulejo e começou a fazer os azulejos azuis. Tanto é que você vai ver muito azulejo azul nas construções portuguesas e começou a se tornar uma coisa que foi uma marca registrada. O azulejo ele dava um acabamento muito mais rápido, muito mais fácil de limpar e muito mais bonito, e começou a ter esse azulejo azul com cara de Portugal em Brasil. E nós temos agora como destaque, dentro desse barroco brasileiro, grandes três figuras. Nós temos Valentim da Fonseca, conhecido como Mestre Valentim, nós temos Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Mestre Aleijadinho, e nós temos Manuel da Costa Ataíde como Mestre Ataíde. Vamos ver rapidamente um pouquinho deles? Então nós temos aqui Valentim da Fonseca, conhecido como Mestre Valentim. Mestre Valentim ele era filho de um comerciante de diamantes juntamente com uma escrava, ex-escrava. Então ele teve assim, vamos colocar dessa forma, ele teve algumas facilidades, porque quando ele era novo, ele foi para Portugal com o pai e com a mãe, ele ficou um tempo lá, aprendeu arte portuguesa, lembrando vocês que eu falei, o barroco português é diferente do barroco italiano, é um barroco mais com cara de gótico, mais com muito detalhamento, já começava a pegar uma coisa mais da realidade, e ele trouxe a tendência para o Brasil. Ele teve uma vivência grande, tinha uma oficina muito movimentada, mas infelizmente, no decorrer dos anos, ele acabou na pobreza, morrendo paupérrimo. Bem triste isso, pessoal. Mas ele era um grande escultor entalhador e ele foi muito notório na sua arte. E nós temos também o Trônio Francisco Lisboa, Aleijadinho. O mestre Aleijadinho, ele era filho do mestre de obras e arquiteto português, juntamente com uma escrava. Ele foi alforreado desde novo, ele já se tornou liberto, e ele tinha uma oficina muito movimentada. Ele teve a escola de arte dele aqui mesmo, uma escola religiosa, porque alguns padres eram também artistas, então ele começou a aprender com a tendência de quem já vinha dessa arte portuguesa e ensinando, ele foi aprendendo. E ele teve um problema na vida dele, quando ele estava já na metade de idade, ele contraiu uma doença, essa doença ninguém sabe dizer o que é, alguns dizem que era a lepra, mas ele acabou perdendo todos os dedos da mão, ficou somente com indicadores e polegares, ele perdeu todos os dedos do pé, ele não conseguia andar, então ele tinha que andar de burro ou ele tinha que andar de joelhos, e ele se tornou uma pessoa muito isolada, pelo fato dessa deficiência dele. Então ele andava somente de madrugada na rua, ele se dedicou só ao trabalho. E na dedicação do trabalho, ele tinha os ferramentas amarradas nas suas mãos para ele poder trabalhar, e ele fazia exatamente esse tipo de escultura. Que nem eu falei, problemas de anatomia, cabeça muito grande com relação ao corpo, desproporção de ombro, desproporção de quadril, não é exatamente aquela proporção, mas ele colocava a questão de emoção. E ele vai ter uma ligação muito grande com o mestre Ataíde, porque existe um processo chamado encarnação. A encarnação é quando uma escultura é pintada. Lembrando vocês que as esculturas clássicas, gregas e romanas, todas elas eram pintadas, não eram essa cor que a gente conhece. Elas são dessa cor branca que a gente conhece porque elas perderam a cor com os anos. Mas toda a escultura era pintada. E Aleijadinho fazia essa questão de cor. Então ele fazia a escultura dele era pintada pelo mestre Ataíde, que fazia esse processo chamado encarnação. Então fazia essa complexidade, todo o detalhamento feito através da pintura. E Aleijadinho, ele também teve uma vida bem complicada, morreu na casa dos filhos, e ele também não teve aquela notoriedade que ele merecia. Grande destaque foi os profetas de Mantovinho,
esqueci o nome agora, são 7 profetas que ele fez lá numa cidade mineira, que foi Matozinhos, me perdoe, os 7 profetas Matozinhos foi o grande destaque do trabalho dele em Pedra Sabão. E nós temos daí Manuel da Costa Ataíde, chamado Mestre Ataíde, ele era filho de 2 portugueses, um deles era militar, ele foi militar, então ele teve uma posição social um pouco melhor, só que ele era uma pessoa bem antenada, ele pegava muitas gravuras que vinham da Europa, então ele teve, de certa forma, um contato com um pouco da Renascença italiana, tanto é que a pintura dele é um pouco diferenciada. Nós já vemos um pouquinho do esfumato, característica, claro, da Idade Média, muito do gótico na pintura dele, mas ele foi o maior representante da pintura colonial, vamos colocar dessa forma. E ele foi mais técnico. Característica que ele fazia de muito sublime, ele fazia os tetos com ilusão de ótica. Então, você olhava na parte de cima de uma igreja, parecia que aquele teto da igreja era um teto aberto para o próprio céu. Ele fazia as colunas da arquitetura, ele fazia a continuidade da coluna, fazia um processo 3D falso, então parecia que as colunas iam até o céu e se abria-se um buraco na parede. Ele fazia grandes cenas bíblicas, e ele era pintor, ao contrário dos outros 2 que eram escultores e entalhadores, ele é somente pintor, e ele teve grande sucesso na pintura, e uma pintura extremamente realista, muito boa pintura, grande qualidade, certo? Para fechar o conteúdo, vamos fazer uma perguntinha, pessoal? Cite 2 características do barroco brasileiro. Cite 2 características que eu coloquei lá atrás para vocês. Fale para mim com suas palavras. Eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho. Responderam lá, pessoal? Manda para mim, tá ok? O que a gente viu hoje? Nós vimos que o barroco brasileiro começou religioso, educativo, e de repente estava construindo cidades inteiras com inovações estéticas livres, criando assim uma identidade única brasileira. Então nós vimos que o barroco brasileiro, ele pega as características do Portugal, vamos colocar, do Renascimento português, traz para nós, se adapta com aquilo que nós já temos, e ele vai se transformando automaticamente. Ele constrói sua identidade visual, tendo muita ostentação. Nós temos um apelo bem rococó, vamos colocar dessa forma, com a exuberância, mas nós temos grandes destaques. Nós temos destaque, por exemplo, Mestre Valentim, escultor, entalhador. Nós temos Aleijadinho, escultor, entalhador, Mestre Ataíde, pintor. Em especial, Mestre Ataíde, que foi o representante maior da pintura colonialista, e ele fazia aqueles tetos infinitos, que era uma ilusão 3D muito forte, e ele foi uma das pessoas que fez uma ligação com o Renascimento italiano por causa da sua pesquisa que ele fazia através das gravuras e reproduções que ele conseguia ter acesso, que acabaram chegando no Brasil. Ok, pessoal? Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa, que nós pudéssemos aprender bastante hoje, e encontro vocês uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau, tchau.